Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Tô aqui hoje, domingo, gravando aqui, iniciando esse vlog pra vocês, né? E aí mostrei um pouco aí do dia de ontem, né? Esses últimos dias, gente, tem chovido bastante, desde sexta-feira, sabe? E pra vocês terem ideia, teve dia, essa semana que passou, que fez 35 graus, né? Muito quente mesmo. E eu já acordei e tava 16 graus, assim, caiu quase 10 graus, assim, a temperatura, sabe? E se vocês verem, essa noite também fez bastante frio. E aí troca o tempo assim, sabe? Um dia tá bem quente, no outro dia frio, é assim, incrível, né? Como que é o tempo aqui, né? E aí já começou bastante chuva, né? Mostrei pra vocês, inclusive agora, ainda tá serenando, acordei chovendo. Hoje eu vou preparar pra vocês aí uma receitazinha bem simples, né? Um moussezinho, eu tava com vontade porque eu tinha comprado esses dias, quer dizer, foi semana passada ainda, que eu fui no supermercado e eu comprei frutas congeladas. Tipo frutas vermelhas, né? Comprei aqui, olha. Então é um tipo mix, né? Eles chamam aqui de frutas do bosque, frutas da floresta, né? É um mix de frutas vermelhas. Aí eu vou fazer uma geleinha com ela. Infelizmente não tenho limão, né? Que eu gosto de colocar também um pouquinho de limão pra ficar assim mais ácido, né? Mas como essas frutas, ela tem também umas outras que são um pouquinho mais ácidas, né? Tipo a framboesa, uma outra que é vermelhinha, que eu esqueci o nome agora. Então ela já vai ficar um pouco mais ácida do que se eu fosse fazer só com morangos, né? E aí eu vou aqui preparar pra vocês rapidinho, só pra gente ter aqui mais tarde, né? No jantar, uma sobremesazinha assim pra gente comer, né? Depois do jantar. E aí eu vou preparar pra vocês bem simplesinha, tá? E eu vou começar aqui fazendo essa geleia de frutas. Olha, gente, já botei aqui uma panela. Vou adicionar um pouco de frutas. E aí eu vou deixar aqui no fogo, vou colocar um pouquinho de água, bem pouco, porque ela solta bastante água, né? Só que uns 50 ml de água. E eu vou usar aqui o xilitol, mas você pode usar açúcar normal, né? Vou usar aqui umas 2 colheres de sopa para essa quantidade, acho que é suficiente. Que eu gosto que fica mais ácidazinha, sabe? Não tão doce. E aí eu vou fazer essa quantidade menor, né? Porque eu vou fazer assim só umas 2, 3 porçãozinhas, né? Só pra gente comer mais hoje. Aí eu gosto de fazer essa geleia desse jeito, gente. É muito mais saudável, né? Eu compro iogurte natural também. Às vezes eu uso, quando sobra, né? Eu uso essa geleinha. Coloco só dentro do iogurte natural e fica uma delícia, né? Ainda mais com o xilitol, né? Que diminui muito a quantidade de açúcar se você compra esse iogurte já pronto, né? É muito bom, muito saudável. Agora, para dar uma engrossadinha lá na nossa calda, eu vou adicionar aqui uma colher de sobremesa de maisena e vou adicionar um pouquinho de água, só para ajudar a dissolver mesmo.
E aqui tá a nossa geleiazinha, né, que a gente tá preparando. Olha, já reduziu um pouco. E eu vou deixar assim com os pedaços, tá? Se você não gosta, você pode passar no mixer. Mas eu vou deixar assim com os pedacinhos das frutas. E aí agora eu vou... Porque eu quero um pouco dessa calda, né? Mas já reduziu, já deixei reduzir um pouco. Tem uns 10 minutos que tá aí no fogo alto, né? E agora eu vou adicionar a maisena. Vou diminuir o fogo e agora eu vou adicionar a maisena. E você mexe rápido, pra não... Olha, automaticamente já, depois que adiciona, já vira a geleia, olha. Você pode adicionar também gelatina, mas às vezes eu ainda prefiro a maisena. E agora deixa aqui cozinhando mais uns 3 a 5 minutinhos para cozinhar a maisena, né? Olha, gente, a nossa geleia aqui já ficou pronta. Deixei aqui mais 5 minutos, depois que eu adicionei a maisena. E agora eu vou deixar esfriar. Acabei de desligar o fogo. Então, gente, enquanto ali a nossa geleinha esfria, eu já tô aqui, separei aqui um bolzinho. Eu vou adicionar aqui um pouco desse licor de cereja. E vou diluir um pouco com água mesmo, né? E aqui eu tenho também biscoito champanhe, né? Que eu tenho aí já na minha cozinha. E aí eu separei aqui os bolzinhos que eu vou fazer, né? Tipo porçãozinha individual. E vou aqui começar fazendo aqui esse licorzinho pra molhar os biscoitos. Mas é bem opcional, você pode molhar os biscoitos só com leite, se você quiser, né? Eu vou adicionar aqui um pouco desse licor. E para dar um saborzinho extra, vou adicionar um pouquinho também, uma colherzinha de sobremesa de essência de baunilha. E aí, vamos molhar o biscoito com essa caldinha aqui. E aqui eu vou misturar para fazer o nosso cremezinho, né? Do nosso mousse. Eu tenho aqui mascarpone. Eu vou usar meio pote de ui. Vou usar aqui meio pote. Vai ser aqui, olha. E aqui eu tenho iogurte natural. Esse meu iogurte natural, ele tem 3,5% de gordura. Então ele tem uma consistência bem mais cremosinha. Olha, estão vendo? Parece quase assim como que diz? Uma coalhada. Dá pra perceber? E aí, se você não encontrar esse, você pode usar aquele iogurte greco, né? Olha, já dei uma misturada, perceberam que ele fica mais cremoso? E aí eu vou colocar agora duas colheres de sopa também de xilitol. E aí vamos dar mais uma misturada. E aí desse jeito aqui você já pode usar, né?
Já fica uma delícia desse jeito aqui. Olha, ele fica bem cremoso. E depois que vai na geladeira, ele vai dar mais uma cremosidade ainda. E aí você pode adicionar aqui um pouco, vou adicionar um pouco de baunilha, uma colherzinha também de sobremesa. E aqui eu tenho esse chocolate em pó, chocolate branco em pó. Eu vou adicionar uma colherzinha de sopa também, mas é bem opcional. Se você não tiver, pode colocar uma colher de sopa de leite em pó. Só pra trazer um sabor mais, assim, tipo de baunilha, sabe? Fica uma delícia. Olha, nosso creme tá pronto. Perfeito. Então, vocês viram, gente, que é fácil, gente. Não foi nem meia hora pra preparar tudo isso, olha. Só que demorou mais aqui foi a geleia, né? Que cozinha ali uns 15, 20 minutinhos. E aí, nossa geleinha já tá pronta. Temos ali os biscoitos, a misturinha ali com licor pra molhar eles e nosso cremezinho, né? Vai ser a base deles. E aqui eu vou agora montar com vocês nessas porções individual. Pode fazer no refratário, né? Mas isso é uma receita pequena. Se você tiver um refratáriozinho pequeno, pode usar, tá? Olha, gente, aí pra começar a montar, eu vou colocar aqui um pouquinho no fundo do nosso cremezinho. Aí eu vou molhando aqui os biscoitos, vou quebrar ele ao meio. E vou molhando os biscoitos. Eu vou adicionar aqui o biscoitinho. E aí eu venho com um pouco mais de creme. E vou adicionar um pouco da geleia. E eu vou colocar mais uma camada de biscoito, repetir o mesmo processo. Olha, gente, aqui já estão as porções já feitas. Rendeu 3 porções, tá? É uma receita bem reduzida, então se você duplicar ela, vai dar mais ou menos aí umas 3 porções se você fizer assim, desse jeito que eu mostrei, né? Individual. Pode fazer no refratário maior também. E eu vou colocar aqui um plástico filme em cima. E vou levar aqui. E vou levar na geladeira até a noite, né?
deixar aí a tarde toda na geladeira esfriando. E ele é gostoso bem geladinho. E aí ele vai dar uma firmada também, né, na geladeira. E aí mais tarde eu volto com vocês, mostro pra vocês o resultado que ficou. Gente, eu tava aqui começando a preparar um omelete ao forno, né, que eu vou fazer pra gente fazer o nosso lanchinho da tarde, né? E aí o que sobrar a gente já vai complementar aí pro nosso jantar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, não sei se eu já gravei aqui pra vocês o omelete. Eu gosto muito desse omelete ao forno, muito saudável também. E fiquei uma dica também pra vocês, né? Vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes. Já cortei, né? Bem rapidinho, coloquei meu forno já pra pré-aquecer 200 graus, né? E agora é só mesmo basicamente montar. Olha, eu cortei aqui pimentão, tenho uma cenoura ralada no ralo bem grosso, tenho azeitonas, cebola, e aqui pra finalizar tenho aqui também mussarela e tomate. E aqui eu vou colocar nesse refratário, né? Aí antes de fazer a misturinha aqui, vou jogar um pouquinho de azeite só no fundo pra não grudar, sabe? E aí eu vou untar mais assim no fundo. Pode untar os lados também, mas o importante mais é no fundo, que às vezes sempre tem a tendência pra grudar, né? E eu vou jogar aqui um pouquinho de farinha só pra finalizar. Olha, desse jeito já tá suficiente. Eu vou reservar aqui a forma. Então, gente, eu tenho aqui... coloquei aqui 10 ovos, mas os meus ovos estavam bem pequenos, né? Se seus ovos for maior, vai aí um pouco menos, né? Mas aí já precisa um pouco mais dos ovos, né? Porque vai ser a base de tudo. Então aqui eu vou dar uma leve misturada, né, nos ovos. E agora aqui eu vou colocar um pouco de leite, mais ou menos uns 100 ml de leite. E agora eu vou usar aqui tapioca, né? Farinha, polvilho. Vai aqui 3 colheres de sopa, dá uma misturada também. E aí aqui misturei a tapioca e agora é só temperar. Vou colocar aqui um pouco de sal, pimenta, tempero a gosto, né? Tem aqui um pouco de pimenta em flocos, vou colocar um pouco também, orégano. Tem aqui alho em pó. Vou colocar um pouquinho desse tempero aromático que a gente gosta muito de comer no ovo ou junto com legumes, né? E um pouco de ervas desidratadas. Vamos misturar aqui tudo, né? Agora aqui pra montagem, eu vou colocar aqui metade dessa mistura aqui dos ovos, né? E aí eu venho jogando aqui os legumes, cenoura, vou colocar aqui o pimentão,
azeitonas e a cebola. Eu vou jogar aqui um pouco de carne seca. Se você quiser, pode jogar frango desfiado, o que você quiser. Ou só deixar de legumes, né? E eu joguei esse salamezinho que a gente coloca no sanduíche, né? Cortei um pouco, mas ele é como se fosse uma carne seca. E aí tem também aqui peito de frango. Esse mesmo que a gente coloca no sanduíche, né? E eu finalizo com o restante dos legumes, cebola, e finalizo aqui o restante dos ovos. E agora aqui para finalizar eu coloco o queijo mussarela. E o tomate. Vou jogar um pouquinho mais de orégano. E sal. E agora vamos levar no forno. Forno 200 graus, até dourar. Olha só, gente, acabou de ficar pronto. Nossa torta. Vou tirar agora com vocês.
Gente, a tortinha fica uma delícia. O omelete, né? Ficou uma delícia, ótimo pra fazer. Ele dá uma leve inflada, sabe? Mas depois ele baixa um pouquinho de novo. No meu forno ficou 200 graus por 35 minutos. Perfeito. Dá uma untadinha bem no fundo, sabe? Que o meu grudou um pouquinho no fundo, mas ficou assim uma delícia. Para um lanchinho da tarde, uma delícia. E aí vai sobrar também aí pro nosso jantar, né? Oi, pessoal, vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Aí eu quase esqueci de mostrar o resultado da nossa sobremesa, né? Vou aqui mostrar agora pra vocês o jeito que ficou. Já é o outro dia. Acabei esquecendo de mostrar ontem pra vocês, mas ainda tenho mais um aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora, né? A consistência que ficou. Olha, gente, assim ficou o nosso sobremesa, né? Nosso mousse. Olha só a consistência que fica. Estão vendo? Fica perfeito, gente. Perfeito. Ele dá assim mais uma consistência depois de gelar. Gente, realmente é pra comer sem culpa, sabe? Fica uma delícia. E só tenho a dizer fácil, gente. É muito gostoso, sabe? Se você gosta, assim, desse tipo de sobremesa um pouquinho mais cítrica, né? Mais ácida, porque as frutas vermelhas, elas são um pouco mais ácidas, né? E eu gosto, eu amo, sabe? Sobremesa à base de frutas vermelhas. Façam, me contam o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!